Antes de nós prosseguirmos aqui, eu quero falar para você que eu vou falar que alguns estudiosos acham ou apontam que o Behemoth é um hipopótamo ou um elefante, por exemplo, e que o Leviatã é um crocodilo. Mas eu também vou apontar aqui um artigo de um site que aponta, por exemplo, que o Behemoth e o Leviatã são criaturas mitológicas ou então dinossauros, tá bom? Então, para a gente não ser imparcial, a gente vai apontar aqui cada um. Não sou dono da razão, eu não tenho competência para falar em questões de ciência, mas a gente vai citar os artigos aqui e aí você define mais ou menos o que faz mais sentido, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tópico aí, Behemoth e Leviatã. Nessa primeira parte, eu quero citar para você a Enciclopédia da Bíblia, da Cultura Cristã, volume 3, página 720. E não é meu argumento, é o argumento de uma enciclopédia, que vai falar sobre o Behemoth. Primeiro, o parágrafo da revista destaca que o Behemoth é basicamente um hipopótamo ou um elefante, mas também pode ser uma criatura mitológica. Então, citando aí a Enciclopédia da Bíblia, vai nos falar que a palavra Behemoth aparece ser um plural intensivo de Behemá, que é besta, gado. Daí, besta equivale por excelência. O Behemoth é chamado em Jó, capítulo 40, versículo 19a. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Um autor chamado Pope traduz isso como uma produção primordial de Deus. Mas Darrod diz que ele é a mais refinada manifestação do poder de Deus. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus, como está na Almeida Revista e Corrigida. No Ugarítico, a deusa Anat vence o Leviatã de 7 cabeças, por exemplo, juntamente com uma criatura bovina chamada o monstruoso touro feroz. Para você ter ideia de como as pessoas entendem que o Behemoth não é simplesmente um hipopótamo. O Leviatã, por exemplo, e aí eu quero citar o dicionário bíblico Wycliffe, página 136. Leviatã, monstro do mar, esse termo hebraico que ocorre em Jó 3:8, Salmo 74:14, Salmo 104:26, Isaías 27:1, pode referir-se a grandes animais marinhos, como a grande água-viva, baleias, tubarões ou grandes répteis, como o crocodilo. Adicionalmente, também poderia incluir algumas formas agora extintas, como o ictossauro e o plesiosauro, que foram répteis marinhos similares ao dinossauro. O termo utilizado pelas escrituras também pode se referir a alguns dos dinossauros que passavam parte do tempo com a metade do corpo submersa na parte rasa de rios, lagos e oceanos. E isso aqui é o dicionário bíblico Wycliffe da CPAD que está nos apontando isso. Prosseguindo então, nós temos aí do seu lado direito um braquiossauro, e eu já quero ler aqui um artigo do site Defendendo a Fé Cristã. Coloquei o link aí embaixo para você dar uma conferida lá. Autores criacionistas como Adalto Lourenço, por exemplo, vai defender esse ponto de vista aqui. Algumas versões traduzem Behemoth como hipopótamo ou elefante, mas o animal aí referido não possui características nem de hipopótamo nem de elefante. Preste atenção. A descrição bíblica indica que o animal possui uma cauda grande e potente, pois é comparada com o cedro, árvore alta, forte e resistente. Ora, os hipopótamos ou elefantes não possuem uma cauda como esta, descrita no versículo 16. A declaração é que tal animal se alimenta em lugares altos, diferente do hipopótamo e do elefante, que se alimentam geralmente em lugares baixos. Juntamente com o versículo 23, concluímos que se trata de um animal muito grande e pesado, pois não se alarmava com enchentes, mesmo de um rio como o Jordão, com um considerável volume de águas. Além disso, o hipopótamo não é encontrado na região geográfica que descreve esse acontecimento bíblico. As particularidades desse animal apresentada nesses versos são a de um dinossauro herbívoro, provavelmente um braquiossauro, que media aproximadamente 25 metros de comprimento, 15 metros de altura e pesava cerca de 90 toneladas. E aí nós temos uma ilustração do braquiossauro. Então,
algumas pessoas acreditam que o Behemoth poderia ser um desses dinossauros. E o Leviatã? O artigo também desse site vai nos falar que a passagem bíblica do Salmo 104, verso 26, chega mesmo a quase comparar o Leviatã a um navio, pois diz: nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. O Leviatã é descrito como um animal temido, de pele tão espessa que nem espada ou pedra o afugentava, e que cuspia fogo. Nem se compara a um simples crocodilo. Trata-se claramente de um dinossauro marinho, provavelmente um cronossauro, que é esse aqui do seu lado direito na parte de cima, ou um hadrossauro ou um plesiosauro, que é esse do seu lado direito na parte de baixo aí. Pois estes possuíam uma estrutura craniana com órgãos em formas de bexigas e câmaras, provavelmente usadas para armazenar substâncias químicas e lançar substâncias inflamáveis, ou seja, eles cuspiam fogo, assim como o Leviatã. Curiosamente, lemos no versículo 9 de Jó 41, eis que a sua esperança falhará, uma clara e evidente referência à sua extinção. O link para você ler um pouco mais sobre esse tipo de comentário está logo aí abaixo. Então faz bastante sentido, né, gente? Não estou dizendo que são dinossauros, mas que são descrições que fazem bastante sentido. Da mesma forma que pode ser um hipopótamo, pode ser um crocodilo, mas não combina, por exemplo, você dizer que era um hipopótamo, sendo que a descrição dá a ideia de que essa criatura afugenta o homem. Mas se você, por exemplo, entrar aí no YouTube e você pesquisar tribos africanas, por exemplo, caçando hipopótamos, você vai ver eles com lança. Com lança, não é com rifle, né? Com lança caçando hipopótamos para se alimentar, obviamente, mas com lança. Então alguns argumentam, não, mas naquela época eles não tinham armas de guerra, de tiro como hoje para afugentar um crocodilo ou coisa do tipo, mas mesmo com lança é possível você capturar um crocodilo com arpão, diferente do Leviatã. Pode ser que também seja apenas uma figura, né? Uma figura de linguagem, porque o livro de Jó é poético, mas levando em consideração o contexto imediato que Deus está falando de criaturas que Jó conhecia, e logo em seguida acrescenta o Behemoth e o Leviatã, faz sentido que talvez sejam criaturas que Jó pelo menos tinha a percepção, a ideia de como que eram essas criaturas, sejam um mito ou sejam criaturas reais que Jó tinha conhecimento. Então é apenas um assunto aqui que ninguém tem a palavra final, é apenas assunto de especulação, mas é bem interessante. E então qual a ideia disso tudo? Não é simplesmente mostrar curiosidades bíblicas ou então para a gente ficar imaginando ou viajando, mas diante dessa revelação, Deus mostrar para Jó que diante dessas criaturas, Jó se apavorava, mas a Bíblia diz que elas eram obras de Deus. Então se diante de uma criatura que Deus criou, Jó se afugenta e se atormenta, imagine diante do próprio Deus que as criou. E eu acho que isso é a tacada final para colocar Jó no lugarzinho dele e ele reconhecer que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos pensamentos dele podem ser impedidos.